Bem-vindos a esse primeiro vídeo do Novembro Laranja, o mês de conscientização do zumbido, da hiperacusia e da misofonia. E a gente vai conversar hoje a respeito de medos que colocam fantasmas e que deixam a gente mais ligado e mais incomodado e mais temeroso em relação ao zumbido, a hiperacusia e a misofonia. Então, conforme a gente tinha combinado no nosso último bate-papo, eu abri caixinha de perguntas para vocês colocarem lá quais os maiores medos, quais são os maiores fantasmas que atormentam vocês em relação ao zumbido, a hiperacusia e a misofonia, para que a gente possa esclarecer esses medos, conversar a respeito deles, porque muitas vezes eles são muito mistificados, eles vêm de informações erradas e clarificar, esclarecer e clarear essas informações pode ajudar você a lidar com o zumbido com menos pavor. Por que a gente faz isso? Ou com a misofonia ou com a hiperacusia, claro. Então, por que a gente faz isso? Porque dos passos mais importantes, isso a gente sabe já há muitos e muitos anos, é a informação, é a orientação. Então, a gente sabe já de pesquisas já antigas que boa parte do benefício de um tratamento relacionado a zumbido e a sensibilidades auditivas advém do fato das pessoas receberem informações de qualidade, orientações adequadas no que se relaciona ao que eles estão sentindo, ao sintoma ou ao que está acontecendo com você. Então, parte do nosso sofrimento vem por orientações ou por ideias que eu construí na minha cabeça, ou porque eu li em algum local, ou porque alguém me falou a respeito disso, que são muitas vezes distorcidos, ou seja, não tem relação com a realidade, são pensamentos ou crenças que nem sequer têm qualquer fundamento, mas que acabam regendo a maneira como eu lido. Imagina que toda vez que eu percebo, por exemplo, o zumbido no meu ouvido, na minha cabeça vai jorrar um monte de pensamentos a respeito disso. Isso vale para qualquer coisa. Se eu agora enxergar uma pessoa, vão vir pensamentos a respeito dessa pessoa na minha cabeça. Se eu enxergar um carro amarelo, vão vir pensamentos a respeito de carros amarelos na minha cabeça. A gente tem significados, a gente significa as coisas e as relações e os eventos, tá? E isso vale para o zumbido também. O zumbido é muito cheio de significado e muitas vezes são esses significados que trazem o sofrimento. Por quê? Porque ele é relacionado na nossa cabeça, na nossa mente, né? A gente relaciona ele a coisas perigosas, a coisas temerosas e a gente acaba tendo um maior sofrimento porque toda vez que eu percebo o zumbido, esses pensamentos, mesmo que de forma inconsciente, de forma subconsciente, lá no fundinho, às vezes eu nem me dou conta, mas esses pensamentos acabam passando na cabeça. Então, como o Gabriel está perguntando aqui como lidar, primeira coisa tenha clareza do que está passando na sua cabeça a respeito do zumbido, da sensibilidade auditiva, para que você possa conversar com um profissional e esclarecer se isso tem algum fundamento ou não, tá? E hoje eu vou levantar aqui as colocações que o pessoal fez dos seus medos e vou tentar trazer fatos baseados na ciência que comprovem ou não esse pensamento, tá bom? Então, algo que você precisa fazer para que você possa se libertar é ter ideias realistas, fatos baseados em ciência, baseados em realidade e não no achismo a respeito daquilo que você está percebendo, tá bom? E aqui a gente vai falar de zumbido, de hiperacusia e de misofonia, que é o mês, novembro é o mês de conscientização dessas, né, 3 situações, esses sintomas. O zumbido, ele é um barulho que a gente percebe, que não vem de uma fonte sonora externa, então é um barulho interno nosso, e ele pode gerar incômodo ou não. Então a gente sabe que boa parte das pessoas que tem zumbido não tem incômodo com o zumbido. Então a gente sabe que 80% das pessoas que percebem zumbido, que escutam esse som, não se incomodam com ele, não vão buscar ajuda, não vão chegar aqui no meu consultório pedindo ajuda, porque o zumbido não é um problema para eles. Mas a gente tem 20% dessas pessoas que têm zumbido e que isso gera um incômodo.
O que a ciência nos mostra é que esses 20%, esse incômodo, ele não está relacionado ao volume do zumbido, que às vezes tem pessoas com zumbidos muito mais fortes, muito mais intensos, mais altos do que outros que têm muito menos incômodo do que aqueles que têm um zumbido mais fraquinho, mais baixinho. E também não está ligado ao tipo de som, que é outra coisa que a gente acreditava, né? Ah, se for um apito agudo, vai ver, incomoda mais do que um chiado, do que um... Enfim, então isso é uma das coisas que a gente também sabe que não está relacionada ao incômodo do zumbido. Então, o que está relacionado ao incômodo do zumbido? Como eu lido com ele, como eu signifiquei esse som. Então, a gente sabe que aí 80% das pessoas não dão muito significado a ele. Ele não fede, não cheira, segue a vida e segue o baile. Então, a tendência é que essas pessoas não tenham incômodo e provavelmente não busquem ajuda para ele, ou até porque, enfim, né, não tem essa preocupação relacionada ao zumbido. A mesma coisa vale para sensibilidades, então a gente sabe que aí, claro, a sensibilidade tem outros fatores envolvidos, e a sensibilidade tem muitos fatores relacionados às relações, né? Então a gente deixa de fazer muitas coisas em função da sensibilidade auditiva, e aí a gente tem muitas consequências a respeito disso. E a gente acaba se amarrando nisso também. Então eu não vou mais no cinema, eu também já não vou mais encontrar meus amigos. Mas eu poderia, por exemplo, propor de encontrá-los em outro lugar? Poderia, mas eu já nem faço mais isso, porque afinal o som vai me incomodar, eu já não saio mais. E isso acaba virando uma bola de neve e eu acabo mais preso em casa, uma tendência maior a desenvolver uma depressão, tendo muito mais situações de ansiedade e essa sensibilidade vai ganhando espaço e vai ganhando temor aí na nossa cabeça, tá? E vai acabando por tirar a paz da gente e incomodar mais do que talvez necessitaria, tá bom? Bom, vamos lá. Tô lendo aqui as mensagens que estão colocando. Boa noite. Setembro com sons altos de políticos foi um caos. Setembro inteiro tô tentando sair de casa, pois tem hiperacusia e fonofobia, que eu diagnostiquei. Ok, já conversei com o vizinho para parar de colocar som alto e às vezes ele não escuta. Faz terapia, ótimo, tá? São condições que a terapia pode ajudar muito, tá? Então, conversa com o seu terapeuta, esclareça o que está acontecendo com você, observe, tenha clareza se o que você está tendo é uma fonofobia, porque a fonofobia ela é tratada como uma fobia, então o profissional tem que caminhar com o tratamento, realmente é um tratamento psicológico e tem que caminhar para o lado de um tratamento de fobia, tá? E a hiperacusia aí eu já investigaria outros fatores, tá? Tem que procurar um otorrinolaringologista, ver o que pode estar gerando essa hiperacusia e ver se tem outras estratégias que você pode adotar, além do que você escreveu aqui, né? O uso do abafador, que não é uma estratégia que a gente recomenda para uso contínuo, mas para eventos e situações específicas, ok, super indicado, né? E não teria problema. O que a gente não recomenda é usar continuamente o tempo todo, tá? Porque isso aumenta a sensibilidade, tá, pessoal? Então, quem tem sensibilidade, o uso dos abafadores, dos protetores auditivos, ele não é extirpado, nós vamos nos expor a sons fortes e talvez nessas situações ele pode ser um recurso legal até para eu não deixar de ir para alguma situação, mas usar continuamente não é interessante, tende a aumentar a sensibilidade, tá? Então recomendamos que vocês não fiquem com os protetores o tempo todo por longos períodos, tá? A não ser que realmente os sons sejam mais fortes, eu tô num show, eu vou para uma praça de alimentação, que talvez seja um ambiente um pouco mais complicado para mim, eu decidi ir pro cinema, arriscar, né, com protetor, ver se eu consigo. Os cinemas hoje em dia estão super fortes, né, estão mais fortes do que eu acho que precisaria, mas enfim, tá? Com relação à terapia sonora, explicar como fazer terapia sonora, depende de qual terapia sonora vai ser indicada para você, tá? Então, eu uso a terapia sonora, a gente usa sons para tratar a via auditiva, e aí depende do que a gente vai tratar, se a gente vai tratar uma hiperacusia, se a gente vai tratar zumbido, existem diferentes tipos de terapia sonora que a gente vai prescrever conforme a necessidade de cada paciente, tá? Então, aí depende da indicação individual de cada um, tá bom?
Depois de que comecei a ter zumbido, lembrei que tive um episódio de estar em um show e quando a caixa de som foi ligada, tive que sair do local porque sentia como se a música estivesse invadindo a minha cabeça. Então, o som muito forte realmente pode machucar a orelha, tá? No Brasil não tinha que ter uma conscientização sonora, porque ninguém respeita a lei que o som alto é até as 23 horas da noite, se não me engano. Olha, eu super entendo e eu acho que essa é uma questão muito dolorosa e muito mais visível para quem tem a sensibilidade auditiva. Eu considero isso uma questão de respeito, inclusive, mas infelizmente nós ainda temos pouca consciência de comunidade, né? E eu acho sim que a gente tem muito que melhorar nesse sentido, tá? E não só por quem tem sensibilidade auditiva. Imagina quem tem um bebê em casa, quem quer dormir, quem gosta de dormir mais cedo, né? Então, assim, eu não sou obrigada a escutar o som que o vizinho escuta, eu não sou obrigada a gostar do mesmo tipo de som, né? Então, assim, respeitar esse tipo de respeito, realmente, a gente ainda pode e deve melhorar muito. E eu acho que é um trabalho que nós todos temos para fazer na comunidade, né? Um trabalho que com respeito a gente ganha respeito, né? O grande problema é a gente também ir para linha bélica, eu vou brigar por causa disso, e às vezes isso acaba gerando, enfim, muito mais confusão do que solução. Então, talvez achar estratégias junto ao seu condomínio, junto aos seus vizinhos, para que sejam feitas campanhas de conscientização, de respeito em relação à questão sonora, tá? Nós temos um mundo cada vez mais barulhento, né? Se a gente reparar, muito mais carros na rua, a gente tem muito mais poluição sonora, a gente tem, enfim, sons o tempo todo invadindo. Hoje em dia a gente tem muito mais recurso para som, o celular faz som. Às vezes as pessoas deixam o som do celular ligado em salas, por exemplo, de espera, né? Às vezes estão escutando vídeo em sala de espera com outras pessoas ali que não têm a obrigação de ouvir aquele vídeo junto com você. Então, acho que sim, a gente tem um caminho aí para a gente ter uma consciência maior e melhor, sim. E eu acho que o Novembro Laranja também serve para isso, né? Para a gente exercitar isso e para a gente trabalhar isso na nossa comunidade de maneira respeitosa e ganhando esse espaço aí dentro da comunidade para a gente entender que, inclusive, tem pessoas que sofrem com esses sons, tá? E aí não entra só a questão do som alto, mas às vezes que aquele som que eu estou produzindo ou que eu estou escutando possa gerar algum incômodo, como no caso um misofônico, né? E entender que a misofonia às vezes não está nem ligada a som alto, mas que ela existe, que alguns barulhos que a gente faz podem ser incômodos e que talvez tenham alguns que a gente consiga evitar. Obviamente não são todos, a gente não consegue parar de fazer todos os sons que incomodam os misofônicos, e aí, claro, os sons mudam conforme cada um, mas que tem determinadas coisas que sim, que a gente poderia talvez fazer diferente e de alguma forma trazer um pouco mais de conforto para essas pessoas, né? Não custaria para a gente ter esse cuidado. Enfim, fazer meditação é uma ótima, e usar abafador quando necessário, é isso aí, tá? Aqui, tem fonofobia, além de terapia, ir ao otorrino ajudaria por conta da hipersensibilidade? Eu sempre recomendo sim ir ao otorrino, até para você descartar outras alterações que possam estar junto, tá? Então, descartar mesmo que não tenha nenhuma outra questão de sensibilidade agregada à fonofobia. Tá? Então, ou você está com um profissional que já trabalha com isso, um psicólogo que entende de misofonia, que entende de hiperacusia, não só das questões fóbicas e tal, para poder sentar com você e pensar a respeito disso. Então, e ainda assim, mesmo assim, eu acho que é válido, tá? Fazer uma avaliação audiológica, ver como é que tá todo ali o aparelho auditivo, para a gente ter segurança que tá tudo ok, tá bom? Juliana, relação entre zumbidos e parasitas. Então, parasitas, você diz para intestino? Então, qualquer coisa que, né, parasitoses em geral podem gerar alterações intestinais, né, no funcionamento do corpo como um todo. A gente sabe dessa relação íntima do eixo intestino-cérebro e intestino-orelha. Então, essa é uma questão que pode acontecer, tá? Não é comum, não é uma coisa frequente, não é uma coisa que a gente observa com frequência, mas é algo para também estar atento e estar de olho, tá? Então, é algo para que também deve ser avaliado e tratado quando tiver alguma questão nesse sentido, tá? Muito bem.
Vamos lá, acho que eu vou para as perguntas dos medos, tá bom, pessoal? Pra gente poder ver aqui os medos que a galera colocou e se vocês tiverem aí medos que vão lembrando, que vão associando, que vão dizendo, ó, eu sinto isso aí também, podem colocar aqui também, tá? Que aí a gente já vai conversando e esclarecendo. Eu acho que talvez é o medo central, né? Que uma pessoa colocou, talvez seja a primeira pessoa que colocou isso, foi a primeira colocação, foi medo de que ele nunca vai embora. E eu vejo nos meus pacientes, talvez esse seja o maior e o medo mais frequente de todos. O medo de que o zumbido, tá? Aqui tô falando de zumbido. Eu separei por zumbido, misofonia e hiperacusia, tá? Os medos. Então vou começar com o zumbido. Então colocaram aqui o medo de que ele nunca vai embora. Ok, a gente não pode prometer que o zumbido vai embora, tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que ter muito clara. Eu sempre falo para os pacientes quando eles chegam para mim, é uma promessa que eu não posso fazer. Eu não, né? A gente tem que ter muita honestidade e clareza do que a gente é capaz de oferecer. Apesar de a gente saber que sim, é possível que o zumbido entre em remissão, né? A gente tem a tal da cura do zumbido, essa não é uma promessa e essa não é uma garantia. O que não quer dizer que você não vai ter qualidade de vida, que você não vai ter uma vida normal, uma vida excelente. Lembram que 80% das pessoas que têm zumbido nem sequer se incomodam, nunca vão no otorrino, não vão buscar ajuda, não vão chegar no meu consultório pedindo para tratar zumbido, porque literalmente é algo que não incomoda, que não atrapalha, que não gera qualquer desconforto para essas pessoas. Eu percebo sim um barulhinho, ele tá ali, quando eu tô em silêncio, quando eu vou deitar eu percebo, mas não me incomoda, eu viro pro lado e durmo. Então isso é extremamente comum e isso é totalmente possível. Eu sei que hoje, talvez para você, pareça totalmente impossível e inviável a ideia de que se ele existir, eu tenha qualquer tipo de vida confortável, qualquer tipo de qualidade de vida. Mas acreditem, isso é completamente possível. E o primeiro passo para isso é a gente abrir espaço para essa possibilidade. Porque muitas vezes a gente está indo num caminho, eu vejo isso às vezes no consultório, paciente evoluindo, às vezes o zumbido até já diminuiu. Às vezes o zumbido já nem tá frequente, aparece só de vez em quando. Mas existe lá na cabeça a ideia, não, mas se ele ainda aparece, a minha vida não é boa. Caramba, a gente nem olha pro tanto que a gente já evoluiu, pro quanto que a vida já tá muito maravilhosa, o quanto você tem momentos de total sossego e que quando ele aparece, ele não é forte, ele não é algo que te chama atenção, é algo que você vira pro lado, mas na sua cabeça ainda fica a ideia de, não, mas se ele não for embora, eu não tenho uma vida normal. Então, isso é algo para você trabalhar e eu sugiro que se isso for algo muito forte para você, que você leve isso para terapia, tá? Ou leve isso pro profissional que está tratando com você, para vocês trabalharem essa questão. Isso é indispensável, talvez seja uma das coisas mais difíceis de a gente se livrar ao longo do tratamento, mas é algo que a gente precisa voltar e insistir, porque enquanto você não abrir mão dessa necessidade de que ele tem que desaparecer para eu ter vida, você nem sequer aproveita os benefícios que você já está tendo com a evolução do tratamento que você está fazendo, ou enfim, dos ganhos, ou do tanto que ele pode não estar mais interferindo assim tanto na sua vida, tá? Aqui tem alguém que escreveu, se o meu diminuir já tá ótimo para mim. Então, isso também é possível, tá? E é possível, às vezes, que ele não diminua e ainda assim ele não incomode. Lembra que desses 80% das pessoas que têm zumbido foram lá investigar, vai ver o volume deles, e a gente descobriu que desses que têm 80% sem incômodo de zumbido, muitas vezes tinham volumes mais fortes, mais intensos do zumbido, e ainda assim não se incomodavam tanto quanto os outros que tinham um volume mais fraquinho do que o deles. Então, lembrem, não necessariamente precisa mexer com volume para mexer com incômodo. Mas sim, mexer com volume é uma possibilidade, tá? Quando o tratamento pode te oferecer isso, é possível que isso realmente venha a acontecer, tá? Essa pergunta aqui, Seila Matos, eu já vou responder, tá? Tá aqui na lista esse medo aqui, tá? A Ju colocou, zumbido que parece som de motor de geladeira na cabeça, é frequente nos pacientes? Tem todo tipo de zumbido, tá? Motor de geladeira é um zumbido bastante frequente, tá? Motor de geladeira, cachoeira, chiado, batida de asa de borboleta, barulho de abelha, um apito mais fino, apito mais grosso, enfim, ele pode se apresentar de diversas e infinitas formas, tá? E a maneira como ele se apresenta não vai te dar o prognóstico do teu tratamento. Então, assim, se o meu é do tipo cachoeira,
cachoeira, ele tem uma resposta melhor ou tem uma resposta... Não existe isso, tá? Então, não tem nenhum estudo que ligue o tipo de zumbido a um tipo específico de tratamento. Assim, quem tem o zumbido motor de geladeira, faça isso. Não existe essa matemática. Tá? Assim como também não existe um prognóstico melhor ou pior em função do tipo de zumbido, tá? A segunda coisa que colocaram, com medo que o zumbido me torne disfuncional. E aí eu fiquei sem entender o que essa pessoa entende por disfuncional. Porque aqui eu colocaria talvez algumas questões que eu escuto muito aqui no consultório, que seriam medo de ficar louco, medo de eu não conseguir desempenhar no meu trabalho da mesma maneira, porque o zumbido está ali presente, medo de eu não conseguir me relacionar com as pessoas por causa da existência do zumbido. E se a gente for completamente honesto, o zumbido não vai te impedir disso. Pode ser que nesse momento a tua atenção e o teu foco para ele estejam tão intensos, porque você está com tanto medo dele, você está tão temeroso de que ele não vai embora, de que ele vai ficar ali, de talvez outros medos que a gente vai conversar aqui também pairem pela sua cabeça, que você fica super ligado nele e aí você não consegue prestar atenção numa conversa, você não consegue prestar atenção no trabalho. Lembrem o seguinte, nós infelizmente não somos capazes de prestar atenção, foco, concentração em mais de uma coisa por vez, tá? Não existe isso que a gente mulher fala de, tá, existe que a gente faça muitas coisas ao mesmo tempo, ok, tá? Não vou negar, a gente faz. Foco e atenção nessas muitas coisas ao mesmo tempo, esquece. Ciência não mostra como isso possa ser viável até o presente momento. Quem sabe um dia rezo eu para que isso aconteça, tá? Mas a gente faz, mas não faz com atenção, tá? Então, se eu tô ali mexendo uma sopa, tô sacudindo uma criança, tô passando ferro numa roupa, ou tô pensando aqui, não preciso nem estar numa ação necessariamente, mas tô pensando em como eu vou resolver amanhã algum problema, tenha certeza que alguma dessas coisas vai ficar vai dar errado, tá? Vai ficar sem foco, sem atenção. É impossível me concentrar na mexida da sopa, ou se eu salguei a sopa eu já não vou mais saber. O que eu tava pensando, o meu pensamento, ou fiquei totalmente nele e esqueci da criança, fiquei só num reflexo de me sacudir. Mas atenção, foco, concentração, infelizmente não é possível. Então, quando a gente tem zumbido e a gente fica focado nele, prestando atenção, medindo ele, calculando, concentrado nele o tempo todo, automaticamente eu não tô atento ao resto. Então, às vezes, a gente tem essa sensação de que o zumbido me tirou a memória, o zumbido me tirou o foco, o zumbido me tirou... Na verdade, o zumbido não te tirou a memória, o zumbido não é uma doença, ele não tem como ir lá para as áreas do cérebro responsáveis pela nossa memória e estragar essas áreas, tá? Isso não tem como acontecer, ele não vai se espalhar para áreas do cérebro e gerar lesões em áreas, não existe isso. O que está acontecendo é que eu estou focada no zumbido e aí eu não estou prestando atenção nas outras coisas que eu tenho para fazer. Por que que a gente diz que as pessoas não podem usar o celular enquanto estão dirigindo? Porque é inviável prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Simplesmente impossível, tá? E muitas vezes, dependendo, às vezes até a gente fala no telefone, dependendo até... Meu pai detesta isso, né? Ele não gosta que fale no telefone, que enfim, enquanto tá dirigindo, porque ele acha que vai me distrair do foco da direção. E de fato, dependendo do teor da conversa... Dependendo se às vezes é uma videochamada e você dá uma olhada e você realmente vai perder o foco daquilo que deveria ser a tua maior atenção nesse momento, que é a direção. Então, a mesma coisa acontece com o zumbido, tá? Então, lembrem-se disso. Se vocês estiverem achando que o zumbido tá te tirando a memória, tá te tirando a condição de lidar com as pessoas, tá te tirando a condição de trabalhar, tá te tirando a condição de fazer toda e qualquer coisa, tá me tirando o sono. Na verdade, é porque eu estou focada nele, porque eu ainda estou dando muito significado para ele, eu estou concentrada nele, eu estou achando que ele é algo tão relevante, tão importante, que o meu foco vai todo para ele, e eu fico remoendo ele, pensando nele, e eu não dou atenção para as outras coisas que eu deveria estar dando atenção, aos meus amigos, ao meu trabalho, enfim, naquele momento, tá? Ele não tem como te transformar em alguém disfuncional. Lembra, o zumbido não é uma doença. Ele vai me deixar louco. Ele não vai lá para o sistema límbico, para o sistema emocional e vai
causar uma lesão, um dano nessa região. Ele não vai, o zumbido não libera uma química, ele é resultado de liberação química, ele é resultado de hiperativação de áreas corticais, mas ele não gera isso, tá? Então ele não vai lá e vai te gerar uma depressão, ele vai te gerar uma ansiedade. Talvez a maneira como você lide com ele pode fazer com que você desenvolva um quadro depressivo, pode ser que você desenvolva uma ansiedade ou aumente uma ansiedade, ok, mas não existe isso de, olha, vai gerar aqui na minha cabeça uma alteração, uma disfunção a ponto de fazer isso. Eu ouso dizer, e talvez seja até meio duro, que é a gente que faz isso com a gente. Porque a gente acaba se concentrando tanto no zumbido, tendo tanto medo, tendo tanto pavor, ficando tão focado nele. Ele vira o centro da nossa vida, a gente vive ao redor dele para resolver ele, para se livrar dele, ou pelo fato de eu não estar me livrando dele, que pronto. Aí eu vou perdendo as minhas outras funções, tá? Mas ele não causa isso, não gera isso. Ok? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Preciso que isso suma da cabeça de vocês. A ideia de que ele pode gerar essas lesões, alterações no cérebro, e aí entra talvez a nossa outra colocação, que até colocaram aqui, que é o medo, e aí eu botei, tiveram 3 perguntas ou 4 dessas, então acho que vale muito a pena a gente conversar bem claramente a respeito disso. Então falaram de demência, falaram do medo de Alzheimer, do medo de ele ser um início de Alzheimer, do medo de ele estar relacionado ao Alzheimer. Então vamos lá. O zumbido não causa demência. O zumbido não causa Alzheimer. Zumbido é um sintoma, não é uma doença. Ele não causa nada, a não ser um incômodo, né? E dependendo de como eu lido com ele, muita irritação, muito estresse. Mas ele não vai me causar uma lesão, ele não vai modificar o meu córtex, a minha massa cerebral, não vai me gerar demência, não vai me gerar Alzheimer, tá? As causas do zumbido, alguns causadores de zumbido, estão ligados a uma maior predisposição para a geração de demência e Alzheimer. Então, a mesma coisa que causa zumbido também pode causar Alzheimer e demência, tá? Agora, não é o zumbido que está causando isso e não é o zumbido que predispõe a demência ou ao Alzheimer. Tá? Existe uma propaganda, ou existia, eu não sei porque eu bloqueei, eu denunciei essa propaganda, então nunca mais apareceu para mim, em que uma pessoa vestida supostamente de médico dizia que o zumbido ia gerar demência, Alzheimer e tal. Isto não é real, tá? Isto não é fato. O que causa zumbido? Por exemplo, nós sabemos que perdas de audição não tratadas, importantes, podem predispor a gente ter Alzheimer ou demência. Tá? A gente sabe que quadros de depressão não tratada podem predispor a gente a ter demência, né? Transtornos de saúde mental que não são tratados e que não são olhados podem aumentar a predisposição. Então, são essas que também são causas de zumbido que podem ser predispositores para a gente ter demência ou Alzheimer, mas o zumbido não fará isso com vocês. Ficou claro? Isso é uma coisa que limpou da mente de vocês? Se vocês ainda tiverem dúvidas em relação a isso, por gentileza, coloquem aqui, tá? Porque eu preciso que isso fique claro, isso tem que ser extirpado da cabeça de vocês. Você não imaginem na cabeça de vocês, aparece, eu tô percebendo o zumbido agora, saibam que no fundinho, ou até na consciência de vocês, tá passando a ideia de, viu, esse negócio vai me deixar completamente insano, eu vou ficar doente da cabeça, eu vou ter um Alzheimer, eu vou ter uma demência, esse negócio aqui, ó, viu, tá me avisando aqui, ó, viu, ó o alemão chegando, como eu brinco. Não é isso, tá? Então, o que o teu corpo faz se você tem esse tipo de pensamento? Atenção total e completa no zumbido. Se eu disser pra você, galera, aí, ó, na casa de vocês, tem uma cobra, uma jararaca que ficou solta aí, me contaram, vocês não conseguiram pegar, então aí no quarto onde você tá, na sala onde você tá, no banheiro, onde seja lá onde você tá uma jararaca, e então se você perceber um barulhinho, ou se você sentir alguma coisinha no pé, você avisa que eu vou chamar alguém pra buscar a jararaca aí da sua casa, beleza? Primeiro que eu seria uma louca insana, segundo que você automaticamente ficaria completamente concentrado em qualquer som ou qualquer sensação que você percebesse nos pés, ou que você percebesse no ambiente, óbvio, porque qual é a função do meu cérebro? Sobreviver.
que meu cérebro vai fazer? Concentrar naquilo que pode me matar. A cobra pode me matar. Talvez você não lembre dessa conversa se você estiver achando que tem uma cobra aí no ambiente. Porque o teu cérebro vai fazer você focar na possibilidade em qualquer coisa, inclusive vai sentir coisas que não existem, vai escutar sons que talvez você nem percebesse se você não tivesse essa ideia da jararaca solta aí na sua casa. Porque o teu cérebro vai tentar te defender, vai tentar fazer você sobreviver. E automaticamente vai te ligar nessa informação. Então, se o cérebro está entendendo que o zumbido é algo perigoso, é algo danoso, é algo letal, ou é algo que pode te causar uma demência, pode causar um Alzheimer, o que ele vai fazer? Você ficar focado 100% do tempo nele. Automaticamente você entra naquela roda viva de girar ao redor do zumbido. Isso te gerar incômodo, e o incômodo aumentar, e te gerar mais preocupação, e viu o sol tá ficando mais alto, olha só, tá aqui o tempo todo, viu o sol, o Alzheimer, e aí vem, tá? Então, limpem isso da cabeça de vocês, por gentileza, tá? A perda auditiva com zumbido pode ter demência. A perda de audição sozinha, não precisa do zumbido, tá? Perdas de audição que não são tratadas, tá? E perda de audição importantes já levam a uma tendência maior de a gente desenvolver isolamento social, depressão, que já são também favoráveis para a gente ter desenvolver transtornos aí, como demência e Alzheimer. Então, sim, isso é um fato, tá? Isso é um fato, isso é uma realidade. O zumbido é um fator que às vezes aparece com a perda de audição, então ele vem aí nesse conjunto, tá? Agora, o fato de ter ou não o zumbido na história não é o que predispõe a isso ou não, tá? Ok. Outra questão que colocaram lá, sofrer intensamente para o resto da vida. Então, vamos lá. Pega os seus medos e esclareça eles, porque você não precisa sofrer com zumbido para o resto da vida. Voltamos lá para os 80% que tem zumbido e não se incomodam. Eles têm um zumbido, é possível que tenham há muito tempo, é possível que sigam tendo para o resto da vida, mas aquilo ali não é uma questão e não é um incômodo. Então, ele não precisa ser um sofrimento, por mais que isso esteja um sofrimento agora. Trabalhe-se, busque ajuda, peça ajuda, busque profissionais que possam te orientar, busque pessoas que possam te acompanhar para fazer um tratamento adequado. A gente não muda a nossa consciência, a nossa maneira de funcionar, de ver as coisas do dia para a noite. Eu sei que muito do que eu falo até muitas vezes é repetitivo para quem acompanha sempre, mas é na repetição que a gente muitas vezes tem uma hora que encaixa, sabe? Aquela hora que diz, nossa, eu ouvi dessa vez e clicou, mudou. Né? Às vezes acontece isso em terapia, diz, sentei com a minha amiga ali e a gente bateu um papo e aí, nossa, aquilo mudou. E aí a gente fica pensando, caramba, a gente trabalhando isso na terapia há tanto tempo, né? Mas aquele momento a gente preparou o solo, naquele momento apareceu ali aquilo que a gente tinha plantado. Então, é isso. Muitas vezes esse trabalho, às vezes ele é mais longo, ele é repetitivo, às vezes, né, a gente até cansa desse processo, porque a gente está querendo ver a resposta mais consistente, mas acreditem, é o caminho para vocês resolverem essa situação, tá? Outra coisa que colocou, não ter melhora, não ter o que fazer. Isso não existe, tá? Zumbidos têm tratamento, todos os zumbidos são tratáveis, tá? A melhora, ela é completamente possível, independente dessa melhora ser uma alteração no volume, assim, independente dessa melhora ser uma alteração na percepção, eu perceber em 24 horas, eu perceber 1 hora por dia, ou eu não perceber mais, ou ele não me incomodar mais. Então, ele tá ali, ele continua no mesmo volume, mas ele não me incomoda mais. Ou seja, o zumbido sempre pode ser tratado, tá? E a melhora sempre é possível. Às vezes demanda mais tempo e às vezes demanda mais suor, tá? É cansativo, sim, tá? Infelizmente, adoraria dizer para vocês que, não, é super ótimo, né? 2 sessões vocês saem novos e tal. Não funciona, para a maioria esmagadora das pessoas não funciona assim, tá? Infelizmente, mas tem tratamento, tem solução, isso não precisa ser desse jeito, tá? Colocar aqui, ficar louca, gastar e não resolver nada. Ficar louca não é uma possibilidade. Se você fizer um bom tratamento e trabalhar bem esse tipo de pensamento, isso não é uma possibilidade. O zumbido não te causa loucura. Pode te causar incômodo, ele pode te gerar
desconforto, mas se eu começar a ter pensamentos ensandecidos ao redor dele, viver ao redor dele, me ocupar completamente dele, você pode enlouquecer, na verdade, com qualquer coisa. Você pode enlouquecer com uma pinta que tem na perna. Se eu começar a achar que essa pinta é alguma coisa, eu fui no médico, ele disse que não, eu acho que a pinta é, e aí eu quero que tire a tal da pinta, e eu acho que a pinta é alguma coisa, eu li em algum lugar que pinta desse jeito, entende? Porque aí a minha cabeça começa a olhar para isso como algo muito perigoso, que é o que acaba acontecendo com o zumbido, e eu viver ao redor dele. Mas o zumbido em si, lembrem, não vai andar pelo seu cérebro, não vai causar lesão, não vai alterar nenhuma área do seu córtex, do seu cérebro, tá? E aqui colocaram uma questão da demência, acho que já tinha colocado, e ficar surda, tá? Então, essa é uma questão que eu quero que fique muito, muito clara. Lembra da história de que o zumbido não vai andar pelo seu cérebro e não vai causar nenhum tipo de lesão, então ele não causa Alzheimer, ele não causa lesão na via emocional, vai me deixar doida, maluca e tal, porque ele andou aqui para essa região e causou, não, tá? A mesma coisa acontece para a via auditiva. O zumbido não vai, ele é um sintoma, ele não é uma doença, ele não gera perda de audição. Ele pode ser gerado por uma perda auditiva, mas ele não vai gerar perda de audição. Então, essa é outra coisa que eu preciso que vocês limpem da cabeça de vocês. Não tem como o zumbido causar dano na sua via auditiva, dando lesão na sua orelha, alteração na sua cóclea, tá? Que é o caracol aqui da audição, nessas células, não, ele não causa isso. Normalmente ele vem de alterações, normalmente nessa região, na cóclea, né? E que geram essa alteração central, essa hiperativação, essa modificação lá no córtex auditivo, que também não é uma lesão, que também se você for fazer uma ressonância, você for fazer um exame de imagem da sua cabeça, você vai ver que não tem nada de errado lá dentro, é só uma hiperativação. Como tá hiperativado agora para que você possa me ouvir. Então, áreas do seu cérebro estão lá ligadas, acesas, hiperativadas para transportar esse som, para fazer as conexões e você conseguir me compreender. Só que isso permanece, essas áreas entram em hiperativação, a gente já tem mapeadas quais são essas áreas, então nos dão muito chão, mais chão para a gente trabalhar, para a gente saber estratégias que possam ir na direção de trabalhar essas questões, né? Então isso é completa e totalmente possível, tá? Então tenham isso na mente de vocês. Foram essas as perguntas, os medos que colocaram aqui, tá? Estão falando aqui de pessoas que atentaram contra a sua própria existência em função do zumbido, são pessoas que provavelmente desenvolveram uma depressão, ou já tinham uma depressão prévia, ou já tinham uma possibilidade de ter isso, tá, antes. O zumbido não gerou uma alteração na via, né? É como eu lido com ele que pode fazer com que eu caminhe para essa direção. Normalmente, pessoas que já têm uma predisposição, e normalmente pessoas que já têm talvez algum histórico, tá? Então, não precisa nem de perto chegar nesse ponto, tá? Então, pelo amor de Deus, pessoal, procurem ajuda, não deixem que as coisas cresçam na cabeça de vocês e que criem monstros onde a gente não precisa, tá? Síndrome de Meniere tem melhora nos zumbidos. A síndrome de Meniere é uma alteração do labirinto. Então, aqui dentro do labirinto, a gente entende a síndrome de Meniere como uma hidropsia, um aumento da pressão do líquido do labirinto. E como vocês veem, o labirinto ele é grudadinho com o caracol da audição. Então, muitas vezes, quando esse líquido, a pressão desse líquido aumenta aqui, acaba aumentando a pressão do líquido aqui também. Então, é uma alteração que pode cursar, que pode andar com tonturas, sensação do ouvido tampado, uma diminuição da audição, que pode ser temporária, e zumbido, tá? Então, toda vez que a gente tem uma crise, normalmente são esses os fatores que aparecem, ou, né, boa parte das vezes são esses 3 fatores que aparecem. E às vezes o zumbido pode ficar, a perda de audição também pode ficar, pode ser que ela não regrida depois de uma crise. Ainda assim tem tratamento e ainda assim isso pode melhorar, independente de ter uma síndrome de, né, a síndrome de Meniere. A gente fala que a gente tem tratamento, a gente tem como
muitas vezes controlar essa síndrome, mas a gente não tem como curar, né, necessariamente uma síndrome de Meniere. Se vocês forem olhar, a Tani, eu acho que postou a doutora Tani Sanches, que é quem desenvolveu o Novembro Laranja, né, lá em 2016 ou 2017, a gente, na verdade, antes disso, em 2016, 2017 entrou a misofonia na história. Mas se vocês olharem lá, ela até postou como um dos colaboradores lá o padre Fábio de Mello, que muitas vezes é usado de forma errada em propagandas para vender medicações que não foi ele que fez, que não tem aprovação dele, diga-se de passagem, tá? Que fique muito claro isso, tá? O padre Fábio de Mello, ele tem essa síndrome de Meniere e tá, até onde eu sei, parece que tá controlado, ele tá vivendo muito bem, apesar da síndrome, tá? Então, sim, é possível, tá? Ó, tem pessoas que já tiveram depressão em função do zumbido. Se o zumbido pode ser de origem muscular, sim, o zumbido pode ser de origem muscular, tá? Então, tem alguns fatores aí que fazem a gente, inclusive, pensar nessa questão do zumbido muscular, e ele pode sim, tá? O uso de aparelho pode diminuir a perda auditiva e, com isso, o risco de demência diminui. Tem um estudo recente que diz que não necessariamente o uso do aparelho diminua significativamente o risco de demência, tá? Mas o que é recomendado é que sim, que o tratamento seja um tratamento precoce, porque as outras consequências, inclusive da perda de audição, que favorecem o risco de demência, como isolamento social, a depressão e tal, tem uma melhora muito significativa com o uso do aparelho. E algo que sempre é interessante, porque mantém o cérebro estimulado, tá? Então, na hora que eu coloco o aparelho, eu devolvo lá para aquela via central, para o cérebro, aquela estimulação, e isso tende a manter o cérebro funcionante e estimulado, tá? Como passar dos anos, posso desenvolver perda de audição por conta do zumbido? Não, tá? Pode ser que a perda de audição surja com o passar dos anos, ok? Mas não é o zumbido que está causando ela, tá? Talvez o zumbido seja até, talvez você até já tenha uma perda de audição em altas frequências e que foi o que gerou o zumbido, e talvez não apareça com certeza na audiometria convencional, porque a audiometria convencional vai até 8.000 Hz, altas frequências é a nossa capacidade de ouvir até 20.000 Hz, então existe uma audiometria que é a audiometria de altas frequências que avalia isso, então é possível que essa alteração já existisse nessas altas frequências e depois isso apareça na audiometria convencional, e não é o zumbido que está causando essa perda de audição, ele é consequência dela, tá? Então vamos lá, a gente tem tratamento para síndrome de Meniere, às vezes você diz fisioterapia ou fonoterapia também, que é a chamada de reabilitação labiríntica, reabilitação vestibular, podem ser bem interessantes em muitos casos, tá? Quais os exames para saber da síndrome de Meniere? Consulta médica, tá? É muito importante o relato do paciente, a história do paciente é extremamente importante, e aí o médico, baseado no seu caso, vai pedir exames específicos, exames para o equilíbrio, muitas vezes eletrococriografia, exames específicos para equilíbrio, Veng, Verrit, dependendo do que o médico achar que é necessário, exames de audição, tá? Mas a história do paciente é sempre indispensável, tá bom? Pessoal, vou falar um pouquinho sobre misofonia, tá? Me trouxeram aqui 3 medos relacionados à misofonia. Para quem não sabe o que é misofonia, a misofonia ela pode acontecer com zumbido, tá? Ela pode vir junto com zumbido e ela pode vir junto com a hiperacusia ou ela pode vir isoladamente, tá? A misofonia, ela é um transtorno do nosso sistema límbico, sistema emocional. Ele envolve a via auditiva porque ele está relacionado a sons, mas é uma alteração neural, neurológica da questão límbica, emocional, porque pessoas que têm misofonia vão ter uma resposta muito extrema, muito exacerbada de ódio, de raiva, de muita descontrole frente a sons específicos que não estão relacionados ao volume, à intensidade desse som. Às vezes são sons baixinhos, muitas vezes são sons repetitivos, muitas vezes está ligado a sons de boca, sons de alguns bichos, enfim. Tá? Então, a grande questão da misofonia, que talvez seja a questão mais dolorosa dela, é o fato de que ela acaba alterando muito a qualidade de vida, porque as convivências se transformam em algo muito
difícil, porque muitas vezes quem faz o som que gera a misofonia são os familiares. Então, inclusive dentro de casa, essa relação fica muito fragilizada. O que eu gostaria de deixar claro, a gente não pode falar em cura de misofonia, a gente não fala ainda, tá? Em tratamentos que extirpem a misofonia. A gente sabe, eu tenho pacientes que têm períodos de remissão de misofonia, se fala em possibilidade de cura, em possibilidade de remissão, porque a gente sabe de casos de pessoas que resolveram a questão, mas isso não é uma promessa, não pode ser uma promessa. Novamente, vamos tratar aqui com a verdade, com o que a gente tem de fatores científicos, com a realidade. E a gente também observa pacientes que têm um período, já tive pacientes que tiveram um período de remissão, não tem mais sintomas misofônicos, e aí eu tenho períodos em que talvez a misofonia fique ainda mais exacerbada, períodos que está menos exacerbado, então ela pode oscilar, tá bom? Então, uma das perguntas aqui, que é um dos medos, é como ter vida social tendo misofonia. Então, o medo de a gente não conseguir ter uma vida social tendo misofonia, e realmente é uma das situações em que a misofonia eu acho que mais prejudica, porque muitos sons são produzidos pelas outras pessoas e aí fica muito difícil a convivência. Talvez nessas questões a gente vai ter que pensar em ambientes que possam ser mais favoráveis. Então, quando eu for combinar alguma coisa com as pessoas, primeiro, talvez, dependendo, né, da fase que a gente está de vida e da relação de amizade que a gente tem com essas pessoas, das pessoas saberem o que eu tenho, de terem clareza disso, e eu acho que isso muitas vezes faz com que as pessoas tenham empatia e colaborem dentro do possível para fazer com que o ambiente seja mais favorável para a gente. Número 1. Número 2, procurar encontrar as pessoas em ambientes que tenham outros sons. Normalmente, ambientes com mais barulho tendem a dar uma disfarçada nos sons que a gente chama de gatilho, que são os que disparam o desconforto misofônico, tá? Então, é possível sim ter vida social apesar da misofonia? É possível que essa vida social necessite de ajustes? Tá? É possível, principalmente nas fases em que a misofonia está mais exacerbada. Então, tem uma outra pergunta aqui, como ficar no carro com os amigos, com a misofonia, quando a gente tem essa misofonia ou quando está com a misofonia mais forte. Eu sugiro abrir uma fresta na janela para entrar som, ligar a música, de repente sentar no banco da frente se for possível, deixar os amigos no banco de trás para eu ficar um pouco mais distante dos sons gatilhos, se for o caso. Então, colocar outros sons ambientes nessas situações pode ajudar o misofônico a lidar melhor com essa situação. Eu volto a dizer, a vida social ela é viável, ela é possível, mas talvez em algumas fases ou alguns momentos ela demande mais ajustes do que talvez seja confortável para a gente fazer para manter essa vida social, tá? E aí colocaram aqui um dos grandes medos de uma pessoa que colocou lá foi ficar com esses barulhos, com esses incômodos com os barulhos, que ela acha pior do que o chiado, ou seja, essa pessoa provavelmente ela tem um zumbido além da misofonia, e a misofonia parece ser uma fonte de incômodo maior do que do que o próprio zumbido. Tá? Então, saiba que independente, a gente não pode dizer que você nunca mais vai se incomodar com som, que a gente tem hoje um tratamento específico para isso. A nossa última live, que eu falei do congresso que eu fui agora há pouco na Polônia, que né, foi um congresso específico para misofonia e sensibilidades auditivas. Obviamente se falou de zumbido, porque ele pode vir junto dessas condições, mas se falou muito de hiperacusia e muito de misofonia, porque é um campo que ainda demanda muita pesquisa. Então ainda é uma área que eu ouso dizer que a gente sabe pouco, tá? Eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir. É uma área que tem pessoas trabalhando especificamente nisso, então a gente vê universidades, pessoal de pesquisa completamente direcionado para isso, em tratar esse tipo de coisa, em achar alternativas, em estudar dentro das possibilidades terapêuticas que a gente tem, aquelas que possam ser as mais adequadas, as mais indicadas, tá? Agora em março, acabei de me inscrever, eu vou para Londres e vou fazer uma formação específica na terapia cognitivo-comportamental, que eu já atuo, já trabalho com isso, mas é uma pessoa que é talvez um dos maiores estudiosos no mundo hoje,
pesquisadores nessa área de tratamento da terapia cognitivo-comportamental para zumbido, hiperacusia e misofonia. Então, eu quero ver se a gente consegue trazer ainda mais possibilidades, ainda mais recursos para a gente poder facilitar aí a vida de quem... Oh, apareceu uma flor em mim. De quem tem essas condições, tá? E a gente sabe que sim, isso é possível e que as pesquisas seguem firmes e fortes, tá bom? Bom, foram essas colocações que surgiram ali em relação à misofonia. Com relação à hiperacusia novamente é uma condição que pode acontecer muito frequentemente junto com o zumbido. A gente sabe que em torno de 50% das pessoas que têm hiperacusia também vão ter zumbido. Não sei se alguns de vocês que estão aqui ainda na live têm essa condição, se tem essa associação entre hiperacusia e zumbido, tá? Porque é uma condição extremamente frequente. A hiperacusia é uma sensibilidade auditiva, então entra aqui a via auditiva. Lembra que a misofonia é uma sensibilidade auditiva, mas que está relacionada ao sistema límbico? A gente inclusive acha que a misofonia vai ser puxada lá para os transtornos que a gente considera os transtornos de saúde mental, vai ser puxado lá para a região da psiquiatria e da psicologia. A hiperacusia ela é um transtorno da via auditiva, da região otorrinolaringológica, otológica, otoneurológica, tá? E aí, nessa condição, as pessoas que têm essa condição, elas têm um desconforto, que pode inclusive se apresentar como dor, frente a estímulos de forte ou média intensidade. Então, sons que são um pouco mais fortes, um pouco mais altos, para essas pessoas geram um extremo desconforto, muitas vezes geram inclusive dor. Existem diferentes causas da hiperacusia, tá? Então elas são causas que também se combinam muitas vezes com causas de zumbido. Então a gente tem aí até alterações musculares que podem gerar hiperacusia, tá? Então isso que também podem gerar zumbido, por exemplo. E o tratamento dela também é direcionado dependendo do que pode estar envolvido e de quais as condições aí que estão envolvidas. No dia 20, acho que é 20 desse mês, a gente vai ter o privilégio de conversar com uma paciente que eu amo de paixão, que vai dividir com a gente uma história de superação. Ela curou a hiperacusia. Então, ela tinha uma condição bastante limitante da hiperacusia, porque já gerava desconforto para andar na rua, por causa dos barulhos do carro, quando andava na calçada, normal e tal, já tinha bastante desconforto. E tá com a vida normal aí de volta, graças a Deus, fazendo tudo e mais um pouco, me surpreendendo a cada dia, fazendo novidades aí. E ela vai dividir com a gente um pouquinho da experiência dela e de como ela conseguiu chegar nessa condição. E eu na última live que eu fiz aí com a Karina e com a Ana, a gente falou muito de pacientes que têm essa condição de cura. Normalmente são pacientes que são muito disciplinados, né? Ela tinha essa característica, uma paciente muito determinada e muito disciplinada. Não foi um tratamento curto, mas ela conseguiu chegar numa remissão completa, tá? E já tem um bom tempo, até tem que ver, mas já tem acho que mais de anos que ela tá sem nenhum sintoma. A vida normal, sem exercício, sem atividades específicas para isso e zero sintoma de hiperacusia, vida normal. Então, viu, gente? É possível. Ela vai estar aqui para conversar com a gente e aí contar um pouquinho da história de superação dela, tá? Mas, enfim, aí o que colocaram aqui de medos, tá? Passar mal em lugares com som muito alto, tipo cinema e teatro. Fica inseguro e com medo de ir. Então, sim, locais com sons muito altos podem gerar uma situação de dor, pode gerar muito desconforto. Então, se a gente está no auge da hiperacusia, eu ainda não comecei o tratamento, ou ainda não comecei a ter as respostas do tratamento, eu sugeriria das duas uma. Ou, se você for em lugares assim, que nem teatro ou que nem cinema, que possam ter mais sons, mais barulhos, levar uma proteção auditiva no bolso. Tá? Ou levar na bolsa ali algum protetor. Se percebeu que a situação está ficando mais barulhenta do que é aceitável para sua via auditiva, proteja. Você não precisa passar mal em função disso. Percebeu que mesmo com a proteção não está dando conta, levanta e sai, tá? E vá buscar tratamento, porque essa é uma condição que pode ter uma melhora bem significativa. E aí você nem precisar desses recursos e poder ter a sua vida de volta, tá?
Medo da intensidade do som causar dano na minha audição, pois eu já tenho perda de audição. Tá? Então, aqui entra uma questão. Eu já ligaria para um cheiro de fonofobia. Tá? Fonofobia é quando a gente começa a ter medo dos sons. Então, eu começo a achar que os sons podem me causar algum dano, alguma lesão. E às vezes são sons que, né, por exemplo, acontece isso com paciente fonofóbico, né? Latido de cachorro, já acho que aquele latido de cachorro pode me causar uma lesão. Vamos pensar conscientemente, se o latido de cachorro pudesse me causar uma lesão, o dono desse cachorro estaria surdo. Então, não tem uma lógica, existe um medo muito maior do que uma realidade. Então, por isso que essa frase, esse medo, me soaria mais como uma fonofobia, tá? Não sei se tá? Não estou aqui fazendo um diagnóstico, porque eu não conheço a pessoa, não sei da história toda dela, pode ser só realmente um medo da intensidade, porque tá ligada a uma hiperacusia com uma situação mais específica, tá? Mas assim, existem sons que podem nos causar lesão? Sim, tá? Lesões causadas por ruídos intensos, por sons de forte intensidade, são as maiores causas de perda de audição ainda hoje no nosso dia a dia. Infelizmente, porque é algo que é completamente passível de prevenção. A gente pode prevenir isso, a gente pode não ter perda de audição por exposição sonora, se a gente souber proteger. Hoje a gente vê muitos músicos, muitas pessoas famosas, quando levam seus filhos no show, com aqueles protetorzinhos, fazendo questão de mostrar, fotografar, mostrando que estão protegendo os seus filhos. Por quê? Porque a gente tem muita vergonha, muitas vezes, de usar uma proteção auditiva em ambientes que tem um barulho mais intenso. E muitas vezes o que a gente precisa é sim. Lembra disso, o que eu falei de proteção. Proteção é necessária, ela é útil. O que a gente não quer é quem tem sensibilidade fique usando essa proteção por longas horas em ambientes que não tem essa necessidade. Agora, eu vou para um evento que o barulho é muito forte, é muito intenso, isso pode me gerar lesão, dependendo da intensidade do som, sim. Tá? Agora, qualquer som um pouquinho mais alto, eu liguei a música, eu botei a TV um pouquinho mais alta, eu já tenho medo que aquilo ali possa me causar lesão, não funciona assim, tá? Então também tem que ter cuidado para que as coisas não percam os seus limites. Tenha um olhar muito crítico, observe ao seu redor. E aí, claro, não observa ao seu redor em condições de temperatura e pressão adequadas, porque a gente vai para um show e a gente vai observar pessoas na frente da caixa de som, e aí a gente vai dizer, então, essas pessoas não estão tendo nada. Eu não sei, tá? Eu não posso dizer isso, até porque é bem possível que essas pessoas estejam tendo lesão sim, tá? Essas pessoas que estão na frente de uma caixa de som durante um show, com certeza estão tendo uma lesão, mesmo que essa lesão seja temporária e seja reversível, que isso pode acontecer, mas se ela fizer isso com frequência, a tendência é que essa lesão não seja mais temporária e não seja mais reversível. Então, não recomendo ninguém aí para show ficar na caixa de som, na frente da caixa de som. Mas tem uma visão mais crítica, muitas vezes, das situações que estão te dando medo em relação à questão auditiva e... volto a dizer, converse com o profissional que está te acompanhando, otorrino, fono, discuta esses medos que você tem, vá um por um, eu tenho medo de aqui, eu tenho medo de ali, eu tenho isso aqui, essa situação aqui, vou, não vou, qual o risco que eu tenho, devo levar o protetor, uso, não uso, como eu faço, para essa pessoa te orientar, para que você possa ir com segurança e sossego, tá? Porque os sons vão fazer parte do nosso dia a dia, e a gente não pode ter medo deles, a gente não precisa se expor ao que não deve, mas também a gente não precisa ficar privado de se expor a eles, até porque a gente vai perder muitas situações sociais, muitas situações divertidas, alegres, agradáveis e importantes da nossa vida, se a gente não se expuser a determinados sons, tá? E aí, o último medo que colocaram é quando frequentam lugares com som muito alto, gerar uma crise de vestibular, uma crise de tontura. Então, provavelmente essa pessoa tem uma alteração ali na região labiríntica. É muito, muito, muito importante que você vá fazer uma avaliação quando isso acontece. É importante saber o que está acontecendo lá dentro, tá? Às vezes a gente tem ali uma alça vascular, a gente tem alguma alteração ali, às vezes até anatômica, do labirinto, e que gera essa situação de a gente não conseguir aguentar essa pressão sonora muito forte. É que o som forte, ela é uma pressão, tá? Então o som é uma onda,
né? Uma onda sonora, e essa pressão empurra o líquido lá dentro do labirinto, e muitas vezes quando empurra com muita força, ou pode gerar lesão quando é no caracol da audição, né? Lá nas células do caracol da audição, ou muitas vezes, dependendo de como está o estado do labirinto, o que está acontecendo lá dentro, acaba gerando tontura, esse aumento dessa pressão. Então, vá ver o que está acontecendo para que você possa tratar, se for tratável, e pegar as devidas orientações que sejam mais adequadas para o seu caso, inclusive o que você pode ou não pode se expor, dependendo de qual condição que você está e quais os possíveis tratamentos para que, se for possível, você não precise ter que se esconder dos sons, né? E que possa se expor aí devagarinho. Quando a gente tem esse tipo de sensibilidade, pessoal, a gente não recomenda as pessoas a literalmente eliminarem sons da sua vida, tá? A tendência é que tudo que eu fujo vai ficando maior, inclusive do zumbido. Então, quanto mais eu fujo dele, no sentido de, meu Deus, eu não posso, eu não quero, mais aquilo cresce, mais aquilo cria significado, tá? Em relação aos sons, a mesma coisa. Quanto mais eu me privo, pior é. Isso não quer dizer que eu tô dizendo para você se jogar para os sons que te incomodam, para você ficar colocando e repetindo sons ali de forte intensidade na sua orelha, que isso que vai resolver. Não funciona assim. Durante o tratamento, essa semana eu passei essa orientação para um paciente. Eu falei, agora a gente vai começar. Já chegou num ponto do tratamento, que está andando, que eu quero que ela comece a se expor a estímulos sonoros com uma intensidade um pouquinho mais forte. Não no limite de dor, é uma hiperacusia nesse caso, tá? Mas ali mais pertinho da região de desconforto. E nós vamos deixar alguns minutos ali. Nós vamos tratar de alongar, estender um pouquinho essa zona de conforto dela. Só que isso ela já está num estágio do tratamento onde eu posso orientar isso. Eu jamais farei isso com ela quando ela chegou aqui, não tinha nenhuma condição, seria uma coisa insana. Mas saibam que se o profissional que está acompanhando vocês em algum momento pedir para vocês se exporem aos sons, e aí ele vai te orientar como fazer isso, ou se expor ao zumbido, parar e ter um momento com o zumbido, ele não tá doido, tá? Isso pode ser uma excelente orientação dependendo do momento em que você tá do tratamento, e pode ser algo realmente importante para você dar sequência aí na evolução do seu tratamento, tá bom? Ju colocou, sou professora e às vezes quando abaixo a cabeça, inclino o corpo para falar com criança, escuto uma voz como se fosse fora de estação, e quando volto a inclinação, será que isso é hiperacusia? Eu já pensaria num zumbido, não sei, talvez eu investigaria questões musculares e questões vasculares, de circulação sanguínea, tá? Pode ser que você esteja percebendo, não pensaria, eu acho que, eu pensaria que se há uma distorção na voz da criança, será que é isso? Será que eu entendi mal? Aí eu pensaria em alguma alteração muscular, tá? Então, acho que vale a pena você investigar isso. Sempre tive muito medo e desconforto com barulho de trovoadas, tenho zumbido há 3 anos, agora entendi o incômodo com medo dos trovões. Valquíria, medo dos trovões pode ser só uma fobia aos trovões, tá? Não necessariamente é uma hiperacusia, talvez se isso não aparece em outros sons em outras áreas, tá? Eu não diria que é uma hiperacusia, eu diria já que pode ser mais para a linha da fobia, tá? E aí, também não diria que é uma fonofobia, mas talvez uma fobia específica para trovões, a não ser que você tenha fobia de outros sons, tenha medo que o som, depende do que você sente do trovão, se é medo do trovão, como se ele fosse algo perigoso, ou se é medo que o barulho do trovão possa te causar alguma lesão. E aí sim, aí eu pensaria como fonofobia. Agora, o medo do trovão, sozinho, porque eu tenho medo do trovão, eu tenho medo que o trovão possa ser o trovão é algo perigoso, ou pode me dar um choque, ou eu tenho medo de alguma coisa assim, aí eu já pensaria que você tem talvez uma fobia ao trovão, tá? Há algo ligado à área da psicologia, tá? Quando ficamos tensos, a tendência ao zumbido aumentar, sim, isso pode acontecer por uma série de fatores, tá? A química que a gente libera quando a gente tá tenso, a musculatura toda do nosso corpo que entra num sistema de luta e fuga, se contrai, joga sangue para algumas regiões, contrai certos músculos para que eu possa lutar ou fugir, e isso tende a muitas vezes aumentar a percepção do zumbido, há aumento da circulação sanguínea e batimento cardíaco, e isso pode fazer o zumbido parecer mais forte. Então, altera uma série de coisas, as situações de estresse ou de ansiedade que podem fazer com que o zumbido sim aumente durante esses períodos, tá? Isso pode acontecer.
para quem tem hiperacusia comum ter sintoma de ouvido abafado no dia seguinte após a exposição a som alto, não só para quem tem hiperacusia, tá? Se eu me expus a um som alto, independente de eu ter hiperacusia ou não, eu posso ter uma sensação de abafamento, tá? E aí entram dois fatores, o que eu pensaria mais fortemente é uma questão muscular. Então, a musculatura se contraiu na presença de um som intenso, e isso, inclusive, quando isso acontece, eu já tenho a hiperacusia, a tendência é a hiperacusia ficar mais forte, mais sensível, tá? Em função dessa contração muscular, tá? A minha própria voz muda, sim, porque provavelmente lá dentro aí você tem dois fatores, uma fadiga que você causou nas células ciliadas, então pode ser que você, né, cansou ali as células auditivas, elas estão fadigadas, elas entram em fadiga em função da exposição a som forte, e pode ser pelo fator muscular. Então, podem ser essas duas situações e podem ser as duas juntas, tá? Então, aí vale a pena avaliar. Ademir, já te respondi isso em outras lives, te respondi em inbox também hoje. Todas as pessoas, ou nem todas as pessoas, ouvem sons internos da cabeça ou do próprio funcionamento, é normal perceber esses sons e não se incomodar? Sim, é normal muitas vezes a gente perceber sons do nosso corpo e não se incomodar, tá? Nem todo mundo vai perceber isso, prestar atenção para isso, mas é possível que perceba e que não tem incômodo nenhum, tá? E aí pode ser, inclusive, que entre naqueles 80% de pessoas que percebem sons, que ouvem zumbido e que não se incomodam, tá? Então, isso é completamente possível. Ok, eu acho que foram todas as perguntas e as dúvidas. A gente já passou aqui do nosso horário, não tiraram a gente. Mas enfim, eu espero... eu de flor de novo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Eu espero que clarificar esses medos. Acho que eu vou deixar essa flor na minha cabeça. Esses medos têm ajudado vocês de alguma maneira a entender e se entender de uma maneira diferente, mas mais do que isso, eu espero de coração que vocês usem isso para trabalhar a mente de vocês. Para vocês olharem para os pensamentos de vocês e dizer, não faz sentido. Eu já sei que não precisa ser assim. Não, eu tenho informação de que não é isso. Eu vou revisar essa live, eu vou lá voltar e ouvir de novo. Eu vou ouvir de novo, eu vou ouvir de novo. Eu vou na próxima live e esclareço de novo. E eu vou esclarecer, eu vou falar com o meu médico, eu vou falar com a minha fono, eu vou falar com a pessoa que está me acompanhando, a fisio, seja lá o que for, e eu vou esclarecer isso. Então, tenham isso em mente, revisem se for o caso, né, o que a gente conversou aqui hoje, para vocês trabalharem a mente de vocês. Lembrem, aquilo que a gente alimenta cresce. Se eu alimentar os pensamentos distorcidos, disfuncionais e catastróficos a respeito do zumbido, da hiperacusia e da misofonia, a tendência é que isso cresça e que isso me incomode cada vez mais e que isso ocupe cada vez mais espaço na minha vida. Então, busquem as respostas que vocês precisam para limpar os medos de vocês, se ainda restarem alguns, tá? A gente ainda pode conversar de medos em outras oportunidades, obviamente, a gente está aqui para isso, mas eu espero que vocês consigam usar isso a favor de vocês e que isso tem um impacto que eu sei que isso pode ter em diminuir a atenção de vocês em relação ao zumbido e diminuir, consequentemente, o incômodo de vocês em relação ao zumbido e, quem sabe, diminuir a percepção de vocês do zumbido, tá bom? Então, busquem ajuda, busquem um tratamento adequado para vocês. Estão colocando aqui que não tem um diagnóstico ou tratamento. Sempre tem, procure outra pessoa. Tá? Procure outro profissional, procure outra estratégia. Sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. Eu não estou dizendo que sempre tem aqui uma fórmula rápida, mágica e fácil. Não, tá? Muitas vezes são tratamentos longos, mais demorados. Demanda uma participação intensa do paciente, demanda disciplina, demanda trabalhar a cabeça, demanda mudar a rotina, demanda. Mas tem resultado. Isso eu posso garantir para vocês, tá bom? Então, um beijo gigante. Eu espero vocês na próxima quarta-feira. Eu ainda não decidi qual vai ser o assunto. Se vocês quiserem deixar sugestões, eu vou abrir aí uma caixinha de perguntas ali no Stories. E aí vocês deixam sugestões, tá? E na próxima quarta-feira a gente se encontra. Na outra quarta-feira a gente já tem ali a nossa querida, minha paciente que está em remissão aí da hiperacusia, que vai conversar com a gente. E eu espero que vocês todos fiquem muito bem e que na próxima quarta-feira vocês me tragam excelentes novidades aí de uma semana, quem sabe, mais tranquila em relação a esses sintomas, tá bom? Um beijo grande!